Aleluia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Crônicas. A gente já chegou na metade do livro, hein? Vamos lá, vamos começar. Ele é grandinho, esse livro de 2 Crônicas. Glória a Deus, meu povo, bora lá. Bom dia! Aleluia! Vamos nos alegrar no Senhor. Bora? 2 Crônicas 18. Bom dia, amigo. Bora lá. As profecias dos falsos profetas. Josafá tinha riqueza e glória e abundância e tornou-se genro de Acabe. Lembram de Acabe, né? Tudo encapetado. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas, bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava e o persuadiu a ir com ele atacar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você vai comigo a Ramote-Gileade? Vocês entenderam? Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Acabe, ele estava lá em Israel. Vocês lembram que depois que Salomão ficou ali na idolatria, ele dividiu o reino, né? Aí Acabe, ele era rei de Israel. Josafá, rei de Judá. Só que Josafá, ele era genro de Acabe. Pensa, gente. Bora lá. Tudo em família. Josafá respondeu: sou como você é. O meu povo é como o seu povo. Iremos com você à guerra. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: devemos ir e lutar contra Ramote-Gileade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio, porque ele nunca profetiza para mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel, Josafá, e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira da estrada, no portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. Edequias, filho de Quená, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios, até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote-Gileade, você triunfará. O Senhor entregará nas mãos do rei. A profecia de Micaías. O mensageiro tinha ido chamar Micaías e falou-lhe, dizendo: eis as palavras do profeta em uma só voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que as suas palavras sejam como a deles, fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso eu falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote-Gileade para a batalha, eu devo me conter? Ele respondeu: vai, você triunfará. Eles serão entregues nas mãos de vocês. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não fale, a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas, que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então orei a Israel e disse a Josafá: eu não disse a você,
que a meu respeito não profetizo o que é bom, somente o que é mal. Micaías prosseguiu: portanto, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu que estava na sua direita e na sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa, outro dizia outra. Então o espírito saiu e apresentou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. O Senhor perguntou como. Ele respondeu: sairei e serei como espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vai e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca desses seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai acontecer. Então Zedequias, filho de Quenaá, chegou e deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por qual caminho passou esse espírito do Senhor para sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade. E Joás, filho do rei, e digam assim, diz o rei: metam esse homem na cadeia e ponham pão e água, até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. A morte de Acabe. O rei Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel, Josafá, disse: vou me disfarçar e entrar no combate, e você use os trajes reais. Assim o rei de Israel disfarçou e eles entraram no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra o pequeno nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele é o rei de Israel. Dirijam até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou que o Senhor socorreu, Deus desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então o homem entesou o arco e atirou ao acaso e atingiu o rei de Israel, porém entre as juntas das suas armaduras. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e me leve para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro, na frente para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol ele morreu. Senhor, deixa eu falar uma coisa para vocês. É engraçado, o diabo, ele quer fazer de tudo para você entender que não há uma batalha. Não existe. Normal. Eita, bati a Bíblia aqui. Normal. Ele quer fazer de tudo para você e até o espírito de engano. Sabe o que é mais fácil? Você ouvir o que é bom ou você ouvir o que tem que ser ouvido? A gente ouviu o que é bom. É fácil isso? É muito fácil. Ai, vai dar tudo certo, vai por esse caminho. Mas você sabe, a verdade mesmo, é quando você e eu nos prostramos diante do Deus verdadeiro, sabia? É quando você e eu nos inclinamos à verdade, e a verdade muitas vezes ela dói. O diabo, ele quer fazer você crer que você não está no meio de uma batalha. Ele quer fazer você acreditar que talvez você esteja no meio da batalha, mas você vai triunfar. Mas existe um Deus debaixo do céu, da terra, da água, até do ar, que é Ele quem dá a resposta. Quando eles vão a todos os outros profetas, eles profetizam coisas boas. E quando eles vão a Micaías, o profeta do Senhor, sabe que o profeta do Senhor fala: olha, veio um espírito de engano. E esse espírito de engano enganou todos os profetas. Não vai. E sabe o que eles fizeram? Foram. Porque se você for Acabe, você vai morrer. E ele morreu. Quem é capaz de te parar? Será que se Deus falar algo hoje, que é para você fazer alguma coisa completamente contrário do que você está fazendo, você obedece o Senhor? Você para? Não vai, você não vai? Bora conjecturar aqui.
Vamos supor que você tenha comprado uma viagem caríssima. Estados Unidos. O brasileiro gosta de ir para os Estados Unidos. Ou para a Europa. Você gastou uma fortuna. Deus vem, levanta o profeta e fala, não vai na viagem. Você vai, você fica. Se você for na viagem, você morre. Se você vai, é capaz do avião cair. Se você fica, é capaz de você ver o avião cair e você não morrer. Vocês entenderam? Só que o problema, o passo para você não ir, precisa de muita confiança no Senhor. Muitas pessoas, elas têm ouvido a voz de Deus e elas simplesmente não obedecem. Muitas vezes Deus fala algo. Então Deus falou algo aqui para você. Deus te deu uma palavra hoje. E é a mesma palavra até que o tempo se cumpra. Vocês entendem? E o tempo, sei lá, passou 6 meses e o tempo ainda não se cumpriu e Deus não falou mais nada. Aí você fica. Porque a gente fica. Ah, Deus já falou isso, já tem 6 meses, então eu vou fazer. Só que se tu faz, meu filho, se tu faz, tu volta para estaca zero. Qual foi a palavra que Deus te deu? Eu vejo muitas mulheres, Deus dá uma palavra de restauração para a vida delas, para o casamento, para a história, e aí elas esperam algum tempo. Chega uma hora que elas desistem. Mas se Deus falou, é Ele quem vai cumprir. Você entendeu, minha irmã? Você entendeu, meu irmão? Se Deus te disse, eu vou fazer, é Ele que vai fazer. Não é você, não é eu, não é ninguém. Quando Deus te dá uma palavra, você fica nela. Porque se você não fica nela, é capaz de, ao acaso, você morrer. Ao acaso, você perder tudo. Ao acaso, você sucumbir. Se Deus te disse, não faça, então não faça. Se Deus te falar, faça, então você faça. Se Deus te disse, permanece na posição, permaneça. O problema é que aqui parece que as coisas passam de uma forma tão dinâmica, né? Só que o mesmo Deus que te prometeu, você precisa entender que Ele é fiel para cumprir. Toda promessa passa por um teste chamado tempo. E esse teste serve para forjar o nosso caráter. Esse teste ele serve para nos mostrar o tipo de cristianismo e de evangelho que a gente serve. Esse teste ele serve para nos levar a um outro nível de adoração, de confiança. É quando todo mundo está rindo da tua cara e você permanece fiel. É quando todo mundo está indo para um lado, você está indo para o outro. É quando todo mundo está fazendo uma coisa, está fazendo outra. É quando todo mundo está dizendo, desiste disso aí. Você está falando, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Podem passar os dias, podem passar os anos, mas Deus ele só trabalha por aqueles que nele esperam. Deus não trabalha por quem desiste. Deus não trabalha por quem para. Deus não trabalha por quem faz algo 1 ano e deixa de fazer 2. Deus trabalha na linha do tempo. Deus, ele usa o tempo para te amadurecer. Uma pessoa, para ela nascer e chegar na estatura, né, que ela vai ficar, ela leva pelo menos 16 anos, não é? 18 anos, dependendo do homem, 19. Uma mulher cresce aí até no máximo 16 anos, o homem cresce até 19, não é? Agora, vocês têm noção? A gente leva 16 anos para crescer de forma física. Quantos anos você quer crescer de forma emocional e espiritual? E às vezes a gente pensa que não, tá tudo bem, eu sou adulto, eu já posso me virar. Pode não. Se Deus tem uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Pô, e quando Ele nem dá, então se aproxima dele que Ele vai te dar uma promessa. A Bíblia tem uma infinidade de promessas para você. A primeira coisa que você precisa fazer é confessar Jesus de novo. Se entregar de novo e entender qual é a parte da história que cabe a você. O diabo ele vai fazer você entender que nem tem guerra. Ele vai fazer você achar que tá tudo bem. Sabe por quê? Porque a intenção dele é essa. Quem tem pressa é Satanás. Ele sabe que ele não tem mais tempo. Ele sabe que o reino dele é um reino caído, destruído. Deixa eu tentar virar aqui. Ele sabe que se ele te pegar e te levar para as trevas, acabou para ele. Ele sabe que se ele te confundir, te enganar,
E se você for com ele para ali, acabou. Ele sabe que se você desanimar em torno do reino de Deus, acabou. Deus vai enviar o socorro para mim e para você. Permaneça fiel. Vai vir sonho, vai vir revelação, vai vir profecia, vai vir palavra. Deus dará um jeito que a palavra chegue até você. A palavra chegou a Acabe, ele poderia não ter morrido. Vocês entenderam? A palavra vai chegar até você. Não para você morrer, mas para você ser livrado. A palavra chegará até nós. Eu achei tão interessante. Ele faz o que não tem que ser feito. Ele se desfaz. Os perseguidores foram atrás dele. Ele se disfarçou de um soldado normal. E ao acaso, uma flecha atingiu ele no meio da armadura. E ele morreu. Meu Deus, que tragédia, né? Mas sabe, para a tua história, sabe, para a minha história, não vai ter tragédia não. Sabe o que vai ter? Testemunho. O Senhor vai mudar a nossa sorte. Fica com a palavra que Deus te deu. Sabe, ele falou assim, o rei de Judá, não, vamos num profeta de Deus, não vamos. Aí o profeta de Deus fala, se Acabe for, ele morre. Sabe o que acontece? A palavra veio e ele não obedeceu. Mas ao contrário de Acabe, quando a palavra chegar até você, eu e você, e chegar até mim, vamos obedecer até o fim, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Seja forte, não diante do mundo, mas diante da obediência da palavra. O Senhor vai fazer, não está fazendo na vida de ninguém, sabe? Ninguém, eu estou vendo ninguém fazer, mas vai fazer na sua, vai fazer na minha. Sabe por quê? Porque eu e você permanecemos guardando a palavra até o fim. Testemunha para quem guarda a palavra, sabia? Testemunha para quem permanece na posição. Ver transformação é para aqueles que guardam a palavra da salvação. Esse alguém é você? Seja fiel, exatamente. Ainda bem que é o Senhor que vai fazer, não é você e não eu. Somos limitados. Às vezes a gente acha que a gente é super poderoso, né? Mas não. Nós somos completamente limitados. Sabe quem vai te dar uma história extraordinária? Sabe quem vai mudar minha sorte e vai me dar uma história extraordinária? O nosso Deus. Aquele que nos prometeu. É Ele quem vai cumprir. As pessoas vão ter que contemplar a glória de Deus na nossa vida. Levanta, seja corajoso, seja forte, permaneça firme, coloque todas as suas interjeições na mão do Senhor, porque é Ele que vai endireitar as suas e as minhas veredas. É o Senhor que vai mudar a nossa sorte, ampliar as nossas fronteiras, e todo mundo vai precisar de contemplar a glória de Deus através da nossa vida. E a única coisa que vamos dizer: ficamos muito tempo sendo fiel, permanecemos fiéis e continuaremos fiéis para a glória de Deus. Ninguém aqui vai ter o final de Acabe, sabe por quê? Porque o Senhor vai falar e nós vamos ouvir. O Senhor vai dizer e nós vamos obedecer. A palavra que sai da boca de Deus, ela não mente. E nós vamos ser fiéis, sim. Assim como Ele é fiel conosco. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, derrama uma porção de fidelidade no nosso coração, Senhor. Derrama uma porção de bom senso no nosso coração. Nos leve, Senhor, a um caminho que devemos andar. Nos ensine a fazer o caminho de volta e nos conduza a águas tranquilas, principalmente quando estamos em meio ao caos. Em nome de Jesus. Amém. Ainda bem que quem vai fazer é Deus. Meu povo, um beijo, bom dia e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar esse devocional, porque simplesmente somos fiéis.
Nossa, como é que você levanta todo dia para fazer devocional? Levantamos. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ele disse, ele vai cumprir. Se ele falou, ficaremos na mesma posição até que se cumpra. Deus te abençoe. Um dia extraordinário. Que hoje seja um dia de revelação. Um dia diferente de todos os outros dias. Um dia de revelação, de direcionamento. Um dia que o Senhor vai manifestar a glória dele na sua vida e na minha vida. Se o Senhor tiver que se inclinar a favor de alguém, que seja de mim, de você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. E até amanhã, se Deus quiser.